microfone, falar comigo, mandar aí no chat, tá? Eu prefiro que fale no microfone, porque fica difícil para mim olhar o chat. Mas enfim. Ó, bora lá. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu fico querendo falar tudo. Então, se eu estiver falando muito rápido ou muito devagar, ou estiver falando a mais, vocês me falam. E aqui o meu objetivo é fazer uma revisão para vocês, mas para vocês entenderem mesmo, para vocês conseguirem fazer uma prova de teste bem, vocês precisam entender a matéria de verdade. E aí eu preciso que vocês foquem bastante nessas explicações, porque eu vou falar bem mastigadinho assim para vocês e vocês vão raciocinar. Infelizmente, farmacologia, assim como qualquer outra matéria, é repetir. Repetir, 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 ficar treinando questão, questão, questão. Então, pode ser que alguma coisa eu vou falar aqui para vocês, vocês até entendem na hora, mas eu preciso que vocês façam revisão, que vocês leiam depois. Eu vou mandar um resumo meu e a gente vai ter a aula nossa também de questões. Enfim, aí começando, eu vou começar hoje farmacocinética, tentar dar o máximo de farmacocinética, ela é um pouquinho maior. E aí, começando a farmacocinética, quem tiver dúvida, fala. A farmacocinética, ela compreende o estudo dos processos de absorção, distribuição, metabolismo e expressão do fármaco. O que é isso? Ela vai compreender a gente vai estudar dentro da farmacocinética, todo o processo de destino do fármaco no nosso corpo. Tipo assim, ele vai ser administrado por onde? Depois que ele vai ser administrado, ele vai passar por onde? Vai ser excretado como? Então, a gente vê como se fosse o destino, todo esse percurso do fármaco no nosso corpo. E aí, começando aqui para falar para vocês, eu quero falar uma coisa, que isso aqui é uma chave para entender farmacologia. Existe um conceito que chama faixa terapêutica. Todo fármaco que nós administramos nos pacientes, ele precisa atingir uma faixa terapêutica. O que é essa faixa terapêutica? É a dose mínima, é a dose do fármaco que está situada entre a dose mínima para poder causar algum efeito no corpo, até a dose máxima para causar um efeito adverso. Então, na farmacologia, a gente sempre vai tentar trabalhar dentro dessa faixa terapêutica. Por quê? Eu não vou dar uma dose tão baixa de um fármaco para não fazer efeito nenhum no paciente, para fazer um efeito placebo que não vai fazer nada. E também não também vou tentar não dar uma dose tão alta que cause efeitos adversos no meu paciente. Beleza. Esse conceito é muito importante para a gente fazer o raciocínio de várias questões. E nessa imagem eu coloquei para vocês raciocinarem uma coisa. Uma vez, antes de começar cada etapa da farmacocinética, uma vez que o fármaco entra na nossa corrente sanguínea, vamos supor, eu tenho um fármaco que ele é antipertensivo, que vai bloquear os meus receptores. Isso aqui é só para vocês entenderem. Que vai bloquear meus receptores lá no coração. Tá, mas esse fármaco, quando ele for absorvido, ele vai direto para o coração e de lá do coração ele volta e vai ser excretado direto? Não. Todo fármaco, para ele chegar no local de ação dele, ele vai entrar na corrente sanguínea nossa, né? Na corrente sanguínea sistêmica. Uma vez que ele está nessa corrente sanguínea sistêmica, ele vai passar por todos os órgãos do nosso corpo, tá? Embora ele vai ter um efeito, tem uma afinidade lá no coração, antes disso ele passa por todos os órgãos do nosso corpo. Isso é importante para a gente entender por que medicamentos podem causar efeitos adversos em lugares indesejados, tá? Embora não tenha afinidade por outros tecidos. Isso é que vocês precisam saber. E depois eu vou repetir, mas é só para dar uma introdução. Beleza. Ficou claro isso aqui? Sim. Certo. Vocês vão me falando aí, gente, pelo amor de Deus. Muita coisa eu falo também, depois eu vou repetir, tá? Mas enfim, vamos embora lá. A primeira etapa que a gente vê na farmacocinética é a absorção. A absorção é o processo de entrada do fármaco na nossa corrente sanguínea. Uma vez, para o fármaco entrar na corrente sanguínea, ele vai ser administrado por uma via de administração, né? Seja ela oral, fecal, intravenosa.
E aí, quando esse fármaco passar da via de administração para a corrente sanguínea, a gente denomina esse processo de absorção, tá? Então, a passagem do fármaco, da onde que ele foi administrado para a corrente sanguínea. Beleza. Porque a gente quer que esse fármaco chegue na corrente sanguínea, porque é chegando na corrente sanguínea que esse fármaco vai ser distribuído para o resto do corpo até chegar no sítio de ação dele. Beleza. Aí, então, a absorção, a entrada do fármaco na corrente sanguínea, sempre... Aí, tá. Aí, dentro de absorção, eu já vou entrar aqui com um conceito para vocês, que é a biodisponibilidade. A biodisponibilidade, ela tem total relação com a absorção. A biodisponibilidade é a porcentagem do fármaco que está na corrente sanguínea e disponível para exercer sua ação. Toda a quantidade do fármaco que conseguiu chegar até a corrente sanguínea e está disponível para exercer sua ação, a gente chama isso de biodisponibilidade. Então, por exemplo, eu dei 40 miligramas de um fármaco, só que só conseguiu entrar na corrente sanguínea 30 miligramas. Então, a minha biodisponibilidade é 30 miligramas. Então, é como se fosse sinônimo eu falar que biodisponibilidade é a quantidade de fármaco que está no meu sangue. Tanto que, quando vocês forem fazer as questões de tércia, ela gosta muito de pedir qual parâmetro, qual variável é essa, não sei o quê. Sempre quando vocês verem que ela está falando de quantidade de coisa no sangue, quantidade de fármaco na corrente sanguínea, concentração sanguínea, eu estou te falando de biodisponibilidade, porque a biodisponibilidade é essa quantidade do fármaco que está no sangue, na corrente sanguínea. Beleza. E aí, dentro da absorção, a gente tem que falar das vias de administração, né? Aqui eu vou falar bem rápido também, sem entrar muito a fundo em cada uma, porque é mais assim, ela não cobra muito, mas algumas coisas que a gente precisa saber. A gente tem via oral, via sublingual, via retal, intramuscular, intravenosa, inalatória e tópica. Vamos lá. A via oral, eu preciso que vocês anotem aí uma coisinha que eu vou falar de cada uma dessas vias, que eu vou explicar mais lá na frente. Eu acho que vocês já devem ter estudado para a primeira prova, mas enfim. Eu preciso que vocês anotem quais são as vias que sofrem metabolismo de segunda passagem, ou de primeira passagem, tá? Isso é muito importante para nós. As vias que sofrem metabolismo de primeira passagem é a via oral e a via retal, principalmente, tá? Algumas outras podem acabar sofrendo, eu vou falar mais pra frente, mas algumas outras podem acabar sofrendo um metabolismo de primeira passagem, assim, meio que indesejável, mas principalmente, falou de metabolismo de primeira passagem, você pensa na hora, via oral e via retal. As outras são praticamente metabolismo normal, que eu vou falar para vocês. Aí a gente tem a via oral, né, que é aquela que o paciente ingere, tem aquela deficiência, entre aspas, que vai passar pelo trato digestório todo antes de ser administrado. A via sublingual tem a vantagem porque debaixo da língua a gente tem uma rede muito vascularizada, então a nossa absorção vai acabar sendo um pouquinho mais rápida. Tem a via retal, mais para frente vocês vão ver que via retal usa muito mais para segundos casos de pacientes que não conseguem usar a via oral, enfim. Tem a via intramuscular. A via intramuscular, a gente sabe que ela sofre interferências de algumas questões e que é aquela questão de temperatura. Se você aquece muito a região que você administrou, você pode fazer uma vasodilatação nos vasos desse local, aumentar o fluxo sanguíneo nesse local e acabar aumentando mais ainda a absorção de um fármaco que a indústria farmacêutica ela já prepara, tipo assim, para ser tudo orquestrado, sabe? Aí se a gente aumenta muito a absorção do esperado ou abaixa muito a absorção, vai dar diferença na biodisponibilidade desse remédio. O que é biodisponibilidade? A quantidade de fármaco que chegou na corrente sanguínea. Beleza. Tô falando rápido? Devagar? Tá bom? Tá tranquilo. Ah, tá. Eu tô com um pouquinho de falta de ar, então vocês ignoram se eu tiver. Enfim. Aí, a intramuscular ela sofre essas interferências. Então, não pode colocar compressa fria, compressa quente. Se colocar compressa fria, vai fazer vasoconstrição, não vai absorver o fármaco direito. Se massagear no local, o músculo, vai aumentar também o fluxo sanguíneo no local, pode absorver mais do que o esperado, né, e causar efeitos adversos.
Então, não é legal fazer manuseios na via intramuscular, na região. Tem a via intravenosa. A via intravenosa, ela é como se ela pulasse o processo de absorção, porque o fármaco já vai... Você não tem uma... Tipo assim, você administra o fármaco direto na corrente sanguínea. Então, ela não passa por aquele processo de sair da via de administração para a corrente sanguínea. O fármaco já vai direto para a corrente sanguínea. Tudo que você administra vai para a corrente sanguínea. E tem a via tópica. A via tópica, a gente tem que lembrar, eu vou falar mais para frente para vocês, mas a via tópica são fármacos menos apolares. Por que eles são menos apolares? Porque a gente não quer que esses fármacos sejam absorvidos para a nossa corrente sanguínea. A gente quer que esses fármacos agem só ali naquele local que a gente administrou, só ali na pele. A gente não quer que, por exemplo, um corticóide tópico que a gente está passando seja absorvido para a corrente sanguínea sistêmica desse paciente, porque pode causar efeitos adversos. Então, geralmente, fármacos de via tópica são menos apolares do que o normal, tá? Para eles não serem tão absorvidos, para eles terem uma absorção um pouquinho mais lenta da corrente sanguínea para não causar efeitos adversos. Beleza. E aí, voltando, lembrando que a via intravenosa ela tem uma biodisponibilidade 100%, tá? E é a única que tem 100%, porque toda a quantidade de fármaco que a gente administra na via intravenosa vai para a corrente sanguínea, certo? Aí aqui uma questão importante são os fatores que interferem na absorção de biodisponibilidade. Isso aqui é importantíssimo para a gente fazer raciocínio clínico da farmacologia. Para um fármaco ser absorvido, eu vou botar nessa imagem aqui. Travou? Aqui. Tá aparecendo aqui, tá. Para o fármaco sair daqui, da via onde ele foi administrado, para passar para a corrente sanguínea, a gente tem essa barreira, né? Que são a barreira das células dos tecidos. Para o fármaco passar da região que ele foi administrado para a corrente sanguínea, ele precisa atravessar essa barreira. Para ele atravessar essa barreira, ele precisa ser uma substância apolar, tá? Então, para vocês que vocês já fizeram a primeira prova, então vocês já estão mais familiarizados com isso. O fármaco precisa ser apolar para conseguir fazer essa passagem até a corrente sanguínea, tá? Uma vez que os fármacos precisam ser apolares, se na minha via de administração aconteceu alguma mudança, alguma coisa que interferiu nessa qualidade do meu fármaco, pegou o meu fármaco que era apolar e transformou ele em uma substância polar, vai dificultar a minha absorção, o fármaco não vai conseguir ser absorvido, tá? Então, aqui a gente vê a questão do pH do fármaco e do local onde ele foi administrado. Uma substância apolar, ela não tem carga iônica. Já uma substância polar, ela tem carga, ela é ionizada, é como se fosse tipo H+, por exemplo. Ela é ionizada, enfim. Aí, o que acontece? Os fármacos, eles podem ser substâncias básicas e substâncias ácidas. Tanto ácidos como básicos são feitos apolares, né? Porque todos os fármacos precisam ser apolares para serem absorvidos, né? Alguns são menos apolares que outros, mas eles precisam ter pelo menos um pouquinho de apolaridade para ser absorvido. E aí, o pH do fármaco e do local onde ele vai ser administrado pode interferir nessa apolaridade dele. Porque se eu tenho um fármaco que ele é ácido, e eu colocar ele no meio básico, esse ácido vai se dissociar, vai sofrer uma reação química, vai formar íons, e antes ele era uma substância apolar, agora virou uma substância polar, tá? Então, vocês lembram que é sempre o contrário. Uma substância, um fármaco que é ácido, se eu colocar no meio básico, vai dissociar, vai virar polar e não vai conseguir ser absorvido. Agora, se a substância for ácida e eu colocar no meio ácido, vai continuar a mesma coisa, não vai acontecer nada, vai continuar sendo absorvido normal. E a mesma coisa para um fármaco básico também. Se eu colocar um fármaco básico no meio ácido, vai dissociar, vai sofrer a polarização dessa substância e não vai conseguir ser absorvida. Agora, se eu tenho um fármaco básico no meio básico, continua a mesma coisa, continua apolar e vai ser absorvido normal. Espera aí. Ó, Vicky,
Oi. Peraí, é só porque você falou um pouquinho rápido. O fármaco ácido no meio básico vai deixar polar e não vai conseguir ser absorvido. Se for o fármaco básico no meio ácido, ele vai continuar apolar? Não, também não vai conseguir ser absorvido. Tipo assim, o ácido no básico vira polar e o básico no ácido também vira polar, Entendi. certo? E lembrando, gente, que essa relação não é só para, tipo assim, do meio que ele está sendo administrado para a corrente sanguínea. Quando ele está lá na corrente sanguínea, quando ele for entrar nos tecidos, ele também precisa fazer essa passagem. Todo local que o fármaco precisar fazer passagem de membrana, tipo assim, por exemplo, da corrente sanguínea para o coração. Da corrente sanguínea para o coração também tem as membranas celulares dos tecidos, né? Então, para passar da corrente sanguínea para o coração, ele também precisa ser apolar. E isso aí a gente vai ver mais pra frente também, as interferências, tá? Alguém ia falar mais alguma coisa? Vou continuar. Essa parte aqui ela é mais complicadinha mesmo, mas vai dar certo. Então, beleza. O pH do fármaco no Vi, local que eu vou. Oi? desculpa te interromper. Deixa eu te perguntar, essa parte que você falou de ser apolar e quando é básico ela fica polar e aí não consegue ser absorvida em meio ácido, é o que causa o aprisionamento iônico ou não é isso ainda? É tipo isso. É como se o fármaco. Eu acho que é isso. É, é como se, tipo assim, o fármaco, vamos supor, ele tá lá no intestino delgado. O intestino delgado ficou ácido por alguma situação. E aí o fármaco que era básico virou polar, né? Nisso vai sofrer ionização, esse fármaco vai ficar retido no intestino, não vai passar para corrente sanguínea. É isso? É isso. É porque o exemplo que eu tinha visto era do leite materno, né? Que fármacos eles ficam aprisionados no leite, nos ductos e acaba passando pelo leite. Mas é isso aí mesmo, então. Isso. Arrasou, isso mesmo. Obrigada. Tem a ver com essa questão mesmo, de polaridade ou não do fármaco. Tá, obrigada. Beleza. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um fármaco que é ácido, e eu já vou levar um pouquinho mais pra frente. Eu tenho um fármaco que é ácido, e esse paciente, ele teve algum problema cardíaco, de metabólico, e ele teve que tomar. Ele recebeu uma administração de bicarbonato na veia, lá no hospital. E ele teve que tomar um fármaco, coincidentemente, que era ácido. Quando esse fármaco ácido chegar na corrente sanguínea dele, ele vai encontrar um pH muito básico, por causa do bicarbonato de sódio. Esse pH básico do bicarbonato de sódio vai fazer uma reação química com o fármaco que é ácido. Esse fármaco antes que era apolar vai se tornar polar. E esse fármaco não vai conseguir ter a absorção dele boa ou não vai conseguir ser absorvido como antes, tá? Então vai dificultar a absorção desse fármaco. Beleza. Outra questão que interfere, essas são mais tranquilas, assim, é o fluxo sanguíneo no local da absorção. Aqui voltando. É o fluxo sanguíneo no local da absorção é o que eu estava falando para vocês na parte da minha intramuscular. Quanto mais fluxo sanguíneo eu tenho no local, mais vai facilitar a minha absorção, né? É uma questão lógica. Se eu tenho pouco fluxo sanguíneo, vai diminuir a minha absorção. Tem também o tempo de contato com a superfície de absorção. Quanto mais tempo de contato com a superfície de absorção o fármaco ficar, mais tempo ele tem, mais chance ele tem de continuar sendo absorvido. Então, se eu tenho um tempo de contato do fármaco muito rápido com a superfície de absorção, ele não vai conseguir, vamos supor que tem, tipo assim, 40 miligramas do fármaco para ser absorvido. Mas o fármaco ficou tão pouco tempo ali em contato com a superfície de absorção que só conseguiu absorver 20 miligramas, entendeu? Um exemplo disso é o nosso trânsito intestinal. Se uma paciente está com diarreia, ela está com um trânsito gastrointestinal muito rápido, um fármaco administrado na via oral ele pode ser mal absorvido, porque ele vai ficar pouco tempo em contato lá com a mucosa do intestino delgado e vai conseguir passar pouca quantidade do fármaco para a corrente sanguínea. Em
Ao contrário de um paciente que está muito constipado. Um paciente que está muito constipado vai ter um tempo de contato maior do fármaco com a mucosa do intestino e mais chance de, tipo assim, e a absorção ela vai estar mais facilitada, entendeu? Porque o fármaco ele tem um tempo dele ali para conseguir passar da via de administração para a corrente sanguínea, certo? Aí aqui eu só coloquei um esquema para a gente sintetizar aquela parte do apolar e do polar. Lembra que eu falei uma substância apolar? É aquela substância que não tem íons, não tem nenhuma carga. Ela consegue passar aqui pela membrana. Ela consegue passar. Quando eu pego essa substância apolar e transformo em polar, tá vendo que tem os íons aqui em cima? Ela não consegue passar mais. Então, substâncias polares não conseguem ser absorvidas. E aqui é a mesma coisa, é a mesma coisa, porque aqui é um ácido fraco, um ácido, que é apolar, e uma base que é apolar também. Aí, se ela é apolar, que é a forma farmacêutica que é vendido, né? Que é administrado, consegue passar pela barreira. Se ele se dissociar no meio ácido, a base, né? Se a base estiver no meio ácido, vai se dissociar, ficar polar e não vai conseguir se absorver. Beleza. Cabe uma administração, agora a distribuição. Uma vez que esse fármaco entre na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído. Lembra daquilo que eu falei, gente? A intenção é esse fármaco chegar na nossa corrente sanguínea sistêmica. É porque a gente tem a corrente sanguínea sistêmica, tem a corrente sanguínea porta-hepática, que mais pra frente eu vou falar para vocês. Mas a corrente sanguínea sistêmica é a corrente sanguínea nossa que está passando por todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas. Uma vez que ele chega na corrente sanguínea sistêmica, ele vai passar por todos os órgãos, só que ele não vai se ligar a nenhum receptor que ele não tem afinidade, né? Por exemplo, eu tenho um fármaco que tem afinidade no coração. Ele vai passar por todos os sítios, mas quando ele chega lá no lugar que ele tem os receptores com afinidade, que ele vai se ligar e fazer o efeito dele. Enfim, essa questão de receptores, de efeito de ação, a gente vai falar mais de farmacodinâmica. Aí, uma vez que ele entrou, eu vou ler esse textinho aqui para vocês. Após a absorção ou a administração direta do fármaco na corrente sanguínea, o fármaco é distribuído por todo o organismo, isto é transportado pelo sangue aos diferentes órgãos e tecidos do corpo, tendo como destino final seu sítio de ligação. Beleza, isso é o que eu estava falando agora. Isso aqui é a parte mais importante. É a concentração de fármaco livre, que determina a intensidade do efeito e a velocidade de eliminação do fármaco do organismo, pois somente as moléculas livres do fármaco, ou seja, as moléculas não ligadas às proteínas, conseguem passar pela barreira sangue-tecido, atingindo seu local de ação e sendo eliminadas no organismo. O que é isso? Quando o fármaco chega na corrente sanguínea, existem as proteínas plasmáticas, que a principal é a albumina, que a gente fala. Quando esses fármacos chegam na corrente sanguínea, eles meio que podem se ligar a essas proteínas. Quando eles se ligam a essas proteínas, vamos supor, um fármaco chegou na corrente sanguínea e ligou essa proteína. Para ele entrar lá no coração, vou sempre dar esse exemplo do fármaco no coração, que é mais fácil. Para ele entrar lá no coração, ele precisa sair dessa proteína, ficar livre no sangue, e aí sim ele consegue entrar, passar lá na barreira dos tecidos e entrar dentro do coração. Então, beleza. Nós temos a quantidade de fármaco que se liga a essas proteínas plasmáticas, a albumina, e para ele entrar dentro dos tecidos, ele precisa se desgarrar dessa albumina, ficar livre, e aí sim ele consegue entrar dentro dos tecidos. Isso ficou claro? Acho que ficou, então. Sim. Beleza. Sim. Aí, então, beleza. Aí, o que vai acontecer? Essa é a parte mais importante na questão de distribuição. Então, eu dei um fármaco na via de administração, ele foi absorvido, sofreu o processo de absorção e entrou na corrente sanguínea. Uma vez que ele entrou na corrente sanguínea, ele pode se ligar às proteínas plasmáticas ou ficar livre. Se ele ficar livre, ele vai conseguir entrar nos tecidos, tal.
Se ele se ligar às proteínas, ele não... Tá vendo que ele ligado às proteínas, ele não consegue ir para lugar nenhum. Então, para ele conseguir entrar, ele teria que se desgarrar dessas proteínas, ficar livre de novo, e aí sim ele vai para o resto do corpo. Beleza. E aí a gente tem uma questão que é questão de teste em todas as provas, que são duas situações. Um fármaco que tem alta afinidade às proteínas e um fármaco que tem baixa afinidade às proteínas. Pensa aqui. Um fármaco que tem alta afinidade às proteínas, ele tem muita afinidade. Então, na hora que ele chega na corrente sanguínea e aquelas proteínas passam, ele já agarra nelas bem rápido, sabe? Tem muita afinidade, ele é muito atraído por elas. Então, praticamente toda aquela quantidade do fármaco vai se ligando a essa proteína. Beleza. Quando ele chega lá no sítio de ação dele, por exemplo, quando ele está lá passando na corrente sanguínea sistêmica, está chegando lá perto do coração. Para ele precisa se desgarrar dessa proteína para ficar livre e ir para o coração, né? Beleza, só que ele tem tanta afinidade que ele vai ter uma dificuldade de sair dessa proteína e ficar livre. Porque ele tá como é isso? Vocês entenderam, né? Ele tá com muita afinidade a essas proteínas. Então, eu vou ter pouca quantidade de fármaco livre para poder entrar nos tecidos, tá? Então, um fármaco que ele tem alta afinidade às proteínas plasmáticas, nós vamos pensar o seguinte: a curto prazo, tipo assim, na hora que você dá esse fármaco, ele tem uma chance de causar menos efeito do que você espera, porque não é todo fármaco que vai estar lá livre para entrar no tecido de ação dele, porque ele está ligado à proteína, ele não consegue entrar e fazer sua ação. Então, por exemplo, se eu dar um fármaco com muita afinidade às proteínas plasmáticas, pode ser que ele não tenha tanto efeito assim na hora, a curto prazo, na hora que você dá. Em contrapartida, a longo prazo, ele vai ficar mais tempo recirculando no sangue, né, gente? Porque ele vai ficar grudado lá na proteína plasmática, ele vai ficar recirculando, porque ele não tá saindo, não tá ficando livre, não tá sendo nem entrando no sítio de ação dele, nem sendo metabolizado e excretado. Ele continua ligado à proteína plasmática lá no cantinho dele e vai recirculando. Essa questão dele ficar recirculando no sangue, você lembra que eu falei para vocês que na corrente sanguínea sistêmica ele passa por todos os órgãos? Como esse fármaco fica mais tempo em contato com o nosso organismo, ele tem uma chance de causar efeitos adversos maiores a longo prazo, gente. A longo prazo. Porque ele vai. É simplesmente por isso, que ele vai ficar mais tempo em contato com o organismo, mais tempo dentro da corrente sanguínea. É ligado à proteína plasmática? É, mas cada vez mais que ele vai se recirculando, uma quantidade pode ir se desgrudando e pode, tipo assim, o efeito era para causar um efeito só agora no paciente, pode ser que, tipo assim, amanhã, daqui 3, 4 dias, esse fármaco ainda tá lá fazendo efeito que eu não queria mais, entendeu? Deu para entender? Deu. Beleza. Um exemplo de fármaco com alta afinidade a proteínas, a gente pode levar assim já para a clínica, é um fármaco de uso contínuo. Porque, tipo assim, geralmente fármaco de uso contínuo a gente toma uma vez no dia, não é? Esse fármaco de uso contínuo, ele tem alta afinidade. É um exemplo, tá? Porque podem ter vários mecanismos envolvidos, mas relacionando com a afinidade. Esse fármaco, ele pode ter alta afinidade às proteínas e aí ele vai se desgarrando dessas proteínas aos poucos, vai fazendo um efeito aos poucos, um efeito mais prolongado durante o dia todo. Aí acabou o dia, acabou, os fármacos já conseguiram sair das proteínas, aí no outro dia você vai e toma de novo, aí fica o dia. Entendeu? Então, fármacos de uso contínuo, eles têm essa tendência de ter mais afinidade às proteínas, justamente para não sair um tanto de fármacos de uma vez e saindo aos poucos. Beleza. Aí a segunda situação é o contrário, são os fármacos que têm baixa afinidade às proteínas plasmáticas. Se eu tenho baixa afinidade às proteínas plasmáticas, meu fármaco não vai querer ligar as proteínas, ele vai ficar livre. Então, eu vou ter mais quantidade de fármaco livre no sangue. Se eu tenho mais quantidade de fármaco livre no sangue, todo esse fármaco que está ali vai conseguir entrar no tecido dele e exercer sua ação. Então, a curto prazo, na hora que você medica esse paciente, ele tem uma chance maior de causar um efeito adverso, em questão de, tipo assim, ter um efeito maior do que você espera, porque ele tem baixa afinidade às proteínas, então ele tem uma porção livre muito alta, entendeu?
Então, toda aquela quantidade está livre, vai estar disponível para exercer sua ação, vai dar um pico de ação, assim, entendeu? Tanto que fármacos com baixa afinidade são muito usados para situações agudas, porque eles liberam o fármaco livre na condição sanguínea mais rápido, entendeu? Então, o fármaco está disponível ali na hora que você administra já. E é isso. Aí a chance de causar efeitos adversos maiores é mais a curto prazo mesmo. Você dá um fármaco, se um paciente tomar dois comprimidos a mais do que era esperado, num fármaco com baixa afinidade ou num fármaco com alta afinidade, um fármaco com baixa afinidade iria causar efeitos adversos muito maiores do que se fosse um com alta afinidade. Beleza. Aí outras questões aqui. Tem uma questão no final aqui da aula que vai ser sobre essas proteínas. Aí é uma questão. Oh, meu Deus, nem travou aqui. Uma questão aqui também, gente. Também depende da quantidade de proteínas que a gente tem no nosso sangue, né? Não adianta nada um fármaco ter alta afinidade a proteínas, mas meu corpo não produz proteína. Por exemplo, uma paciente hepatopata que é no fígado que a gente produz albumina. Se esse paciente não está produzindo albumina, mesmo que ele tenha alta afinidade, ele não tem albumina para ele se ligar. Então ele vai ficar livre e vai exercer sua ação um pouco maior. Aí essas coisas assim a gente vai raciocinando. Aí vamos lá. 3 pontos importantes que eu vou falar aqui para vocês, que é acabar a distribuição é mais rápido. Deixa eu botar aqui. Oh, meu Deus, tenta travou. Então tá, vamos lá. Volume de distribuição, glicoproteína P, barreira hematocefálica. Vou começar falando para vocês a partir de barreira hematocefálica. Barreira hematocefálica é aquela barreira que a gente tem, né, na corrente sanguínea do nosso cérebro, nosso sistema nervoso central. E aí, o que acontece? Essa barreira hematocefálica ela é especializada para barrar a maior parte das substâncias, para não chegar qualquer coisa no nosso cérebro, porque o nosso cérebro é um órgão nobre. Então, a gente precisa que exista um filtro que barre as substâncias que vão chegar no sistema nervoso central. E quais são as substâncias que conseguem passar pela barreira hematocefálica? São substâncias apolares, mas não é o apolar de qualquer célula do nosso corpo. É um apolar muito mais apolar do que o normal. Então, só consegue passar da barreira hematocefálica fármacos que forem muito apolares. Muito apolares. Então, fármacos que agem no sistema nervoso central, eles têm essa característica, eles vão ser muito mais apolares do que o resto dos outros fármacos. Beleza. Aí a outra questão que a gente tem é o volume de distribuição. O volume de distribuição é a quantidade de fármaco que consegue escapar da corrente sanguínea e se depositar nos tecidos. É como se, tipo assim, por exemplo, o tecido adiposo. Alguém perguntou alguma coisa? O tecido adiposo, por exemplo. Qual que é o meu volume de distribuição? Ai, meu Deus, não baguncei aqui. O volume de distribuição, tá falando que tecido adiposo. É como se fosse, tipo assim, eu tenho um fármaco na corrente sanguínea, e esse fármaco, uma vez está lá na corrente sanguínea sistêmica, tá passando, uma quantidade foi sendo absorvida e depositada lá no tecido adiposo. E aí, essa quantidade de fármaco que está sendo depositada no tecido adiposo é o meu volume de distribuição. Aqui a gente fala muito de tecido adiposo para poder raciocinar. E aí, é o seguinte, pensa no tecido adiposo. Tecido adiposo é o quê? É lipídio, a gordura é o quê? Apolar. Então, quanto mais apolar o meu fármaco for, mais tendência ele tem de escapar para os tecidos, principalmente para o tecido adiposo, e se acumular lá, por questão de afinidade também. Então, quanto mais apolares o meu fármaco for, mais tendência ele tem de escapar para o tecido adiposo. Eu vou falar o tecido adiposo como exemplo. Mais chance ele tem de escapar, sair da corrente sanguínea e ir para o tecido adiposo e depositar lá. Então, quando eu tenho um volume de distribuição maior, ou seja, quando eu tenho uma maior tendência do fármaco sair da corrente sanguínea e depositar nos tecidos,
acontece uma redução da minha biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade que eu falei para vocês? A quantidade de fármaco que está no meu sangue. Se eu estou tirando o fármaco do sangue e depositando no meu tecido adiposo, eu estou diminuindo a biodisponibilidade desse fármaco, estou diminuindo a quantidade de fármaco que está disponível para exercer a ação dele. Ao contrário, se eu tenho um volume de distribuição baixo, se eu tenho um volume de distribuição baixo, o fármaco não vai ter muita tendência de sair da corrente sanguínea, então não vai alterar muito a minha biodisponibilidade. Isso é muito importante, porque Tessia coloca várias questões com gráfico. Tem uma questão muito boa que dá pra gente fazer sobre isso, e beleza. Mas esse volume de distribuição, vocês têm que fazer esse raciocínio com a biodisponibilidade. Se eu tenho um volume de distribuição maior, mais fármaco está saindo da corrente sanguínea, então menor está ficando a minha biodisponibilidade. E qual fármaco que tem mais tendência de acontecer esse aumento do volume de distribuição? Fármacos apolares. Assim, mais apolares do que o normal, né? Beleza. E aí a gente tem a glicoproteína P. Ou seja, um exemplo de fármaco que tem uma chance muito grande de ter um volume de distribuição alto. Fármacos que agem no sistema nervoso central, porque eles são bem apolares. Enfim. Aí a gente tem a glicoproteína P também. A glicoproteína P é uma proteína que está presente em alguns tecidos. E quando ela está expressada, quando o tecido apresenta essa glicoproteína P, ela impede, dificulta a entrada dos fármacos nos tecidos, tá? Então, quanto mais glicoproteína P eu tenho expressada no meu tecido, mais dificultado vai ficar a entrada desse fármaco no meu tecido. Por exemplo, em tumores. Tumores, eles aumentam muito a expressão de glicoproteína P. Então, por exemplo, eu tenho um tumor lá no baço. A quantidade de glicoproteína P nas células do meu baço vão estar muito maiores, porque o tumor tem essa tendência de aumentar a quantidade de glicoproteína P. Então, se eu tenho algum fármaco que eu quero que haja lá no baço, por exemplo, não vou dar exemplo não. Se tem algum fármaco que eu quero que haja lá no baço, por exemplo, que eu quero que entre lá, ele não vai quase não conseguir, porque tem muita glicoproteína P impedindo a entrada dele. Beleza? Então, a minha glicoproteína, se eu tiver, quanto mais glicoproteína P um paciente tiver expressado, mais difícil é a entrada do fármaco nos tecidos. Se eu tenho pouca glicoproteína P, não vou ter nenhuma barreira assim atrapalhando a entrada dos fármacos no tecido. Na barreira hematocefálica tem bastante glicoproteína P, então vocês já pensam, a barreira hematocefálica, o que ela faz? Tenta filtrar, não deixa qualquer coisa entrar. Aí o que ela tem? Glicoproteína P, ela dificulta a entrada das substâncias dos fármacos no tecido, certo? Posso seguir? Vicky, só repete o conceito que você tinha falado de volume de distribuição, quantidade de fármaco, só para anotar. A tendência do fármaco sair da corrente sanguínea para os tecidos. A tendência, a quantidade, tanto faz, assim. Tá, obrigada. Beleza. Então, a gente já falou de absorção e distribuição. Gente, vocês têm alguma dúvida até aqui? Ficou alguma coisa que não ficou clara? É porque, assim, Tessia, ela não explica essas partes tão claras desse jeito. Ela vai misturando os trem e aí a gente não vai entendendo. Quando a gente entende, assim, por que as coisas acontecem, na hora que a gente chega naqueles gráficos, naquelas tabelas dela, a gente consegue raciocinar. E vambora. Metabolismo. Um fármaco, quando ele entra no nosso corpo, uma hora ele precisa sair, né, gente? Uma hora esse fármaco precisa ser eliminado, excretado. Para ele ser eliminado, excretado, ele precisa sofrer o processo de metabolização. Ele precisa sofrer o processo de metabolismo. E aí eu vou ler esse textinho aqui para vocês. A eliminação, depuração, enfim, do rim, pelo rim, exige que os fármacos se tornem mais hidrofílicos, de modo que possam ser dissolvidos no filtrado glomerular e ser excretados na urina. Além disso, para um fármaco ser excretado, precisa estar em sua forma ionizada, polar. Então, para um fármaco ser excretado, ele precisa ser hidrofílico e precisa ser polar. Mas os fármacos, eles são o quê? Apolares, não é? Então, o meu metabolismo,
o processo de metabolismo, ele faz essa função, pegar o fármaco que era apolar e fazer essa transformação na estrutura deles e transformar em substância polar para ele conseguir ser eliminada, certo? E até porque e não só ser eliminada, tipo, quando ele sofre o metabolismo e se torna polar, ele já não consegue entrar mais nas células também, né? Porque polar não entra nos tecidos. Beleza, então o metabolismo é para isso, para conseguir eliminar os fármacos. Quem faz metabolismo principalmente no nosso corpo? O fígado. E aí o processo de metabolismo, biotransformação, que é a mesma coisa, até se a ficar mudando essas palavras assim, mas a gente é só raciocinar. Biotransformação, eu tô transformando alguma coisa, né? Então, eu tô pegando um fármaco que era apolar e transformando em polar. É a metabolização do fármaco. Vocês vão pegando esses conceitos e tentando raciocinar, assim. Então, o processo de metabolismo, que é a mesma coisa de biotransformação no fígado, tem como finalidade inativar o fármaco e alterar sua estrutura química, deixando-o polar e hidrofílico, para que possa ser excretado pelos rins. Beleza, isso aí resume o que eu estava falando. E aí, esse metabolismo lá tem duas etapas, a fase 1 e a fase 2. A fase 1 é a mais importante, a fase 2 é só onde que o fármaco ele se torna mais hidrofílico, ele é como se oferecesse mais moléculas de água para esse fármaco, mas assim, essa parte não é muito importante. A mais importante é a fase 1, que é onde que realmente os fármacos são transformados em substâncias polares. Então, a fase 1, os fármacos são inativados e transformados em substâncias polares. Esse processo ocorre através de enzimas, tendo como componente principal o citocromo P450. Quem é que faz essa biotransformação dos fármacos lá no fígado? São enzimas. As enzimas que vão fazer essa alteração química nos fármacos estrutural. E principalmente aqui, para a gente pensar em metabolismo, são as enzimas do citocromo P450. Existem outras enzimas? Existem. Mas a gente faz um resumão e fala praticamente só delas, porque são as mais importantes. As que pegam mais quantidade de fármaco, as que metabolizam a maior quantidade de fármaco. Então, lembra, eu falar de ação do P450, falar de metabolismo, eu tô falando dessa parte. Tipo assim, falar de metabolismo, falar de P450 é quase sinônimo, tá? Falou de P450, vocês estão pensando em metabolismo. Beleza. Aí aqui eu vou dar duas situações também. Deixa eu ver se eu coloquei. Não. Um fármaco... Oh, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Se nós temos outras duas situações também aqui em pacientes que estão com metabolismo acelerado e pacientes que estão com metabolismo lentificado. Se o metabolismo está normal, beleza, ótimo. Mas tem pacientes que vão ser mais acelerados, tem pacientes que são mais lentificados. Vamos pensar aqui. Se eu tenho um metabolismo lento, se eu tenho essas enzimas do P450 funcionando um pouco, se eu tenho essas enzimas do P450 funcionando um pouco, o que vai acontecer? Quando o meu fármaco vai passando lá pelo fígado, pouco fármaco vai sendo transformado em substância polar e ele continua ativo na corrente sanguínea sistêmica para ir se ligando onde que ele quiser. Então, o meu metabolismo lento, ele vai retardar o metabolismo e vai deixar o fármaco ativo lá na corrente sanguínea. Então, o metabolismo lento, ele aumenta a biodisponibilidade do meu fármaco, porque o fármaco não vai ser metabolizado nem excretado, então ele vai continuar na corrente sanguínea. Consequentemente, a gente vai ter um aumento da biodisponibilidade, principalmente se essa paciente toma, por exemplo, esse fármaco todos os dias. No outro dia, quando ela tomar o fármaco, ainda nem foi totalmente eliminado do organismo. Então, vai aumentando a concentração do fármaco cada vez mais e vai retendo o fármaco no organismo, porque ele não metaboliza e não excreta. E aí, nós temos questões que a gente fala que lentificam o nosso metabolismo, que é o suco de toranja e os anticoagulantes, tá? São dois exemplos. Então, por exemplo, um paciente que está tomando suco de toranja, você espera que o metabolismo dela vai estar mais lento. Então, se você der uma dose muito alta de um fármaco e esse paciente começar a ter algum efeito adverso, você já pensa, é óbvio, né? Ele está com metabolismo lento.
Então, ele está excretando menos o fármaco. Então, é lógico que ele pode ter uma chance maior de ter efeitos adversos, que a biodisponibilidade dele está maior. Certo? Aí, a outra situação, metabolismo rápido. Se o paciente tiver metabolismo rápido, ele vai metabolizar Ouvi. rápido. Oi. Você falou suco de toranja e quê? Desculpa. Anticoagulantes. Tá. Desculpa, obrigada. Antifúngicos? Não, eu falei errado, é antifúngicos. Tá, beleza. Eu vou Obrigada. conferir e falo pra vocês. Tá bom, então. Mas acho que é antifúngicos, né? É antifúngico. Aí, voltando aqui para a situação de metabolismo rápido, vai ser o contrário. Se eu tenho um metabolismo rápido, eu posso diminuir cada vez mais. Se eu tenho um metabolismo rápido, eu posso diminuir cada vez mais a minha biodisponibilidade, porque os fármacos vão ser mais rapidamente metabolizados e excretados. Ficou claro essa questão aqui? Me dá um retorno. Ficou. Sim. Certo. E aí as duas questões que a gente fala que aceleram o metabolismo é o álcool e os anticonvulsivantes. Por isso que a gente fala, tipo assim, você tá bebendo, você tá tomando remédio, você não pode beber. É porque o álcool, ele vai aumentar seu metabolismo, vai excretar mais rápido esse medicamento e vai diminuir o efeito dele. E aí a gente entra nesse conceito aqui de metabolismo de primeira passagem. A gente tá acabando. Tá acabando, calma. A gente entra no metabolismo de primeira passagem. O metabolismo de primeira passagem... Ai, meu Deus. O metabolismo de primeira passagem é o seguinte. Vocês lembram que eu falei que o ideal é o fármaco entrar na corrente sanguínea, direto na corrente sanguínea sistêmica, que aí ele já tá lá em procurar o sítio de ação dele, né? Beleza. Só que aí, vocês lembram que eu falei para vocês que existem duas vias que sofrem uma coisa que chama metabolismo de primeira passagem, que era a via oral e a via retal. O que é esse metabolismo de primeira passagem? Olha, o metabolismo de primeira passagem ocorre quando o fármaco, uma vez absorvido, entra na corrente sanguínea e segue o percurso da circulação porta-hepática, tendo como primeiro destino o fígado. Então, é tipo assim, se um fármaco ele for administrado na corrente sanguínea sistêmica, ele está na corrente sanguínea sistêmica e já está procurando o sítio de ação dele lá, na hora que achar, beleza. Quando ele sofre metabolismo de primeira passagem, quando ele foi administrado, ele cai, em vez dele cair na corrente sanguínea sistêmica, ele caiu na circulação porta-hepática. Então, da onde que ele foi absorvido, o primeiro local que ele vai é para o fígado. E o que o fígado faz? Metabolismo de fármacos. Então, se eu tenho um fármaco que sofre metabolismo de primeira passagem, eu sei que ele vai passar pelo fígado antes de chegar na corrente sanguínea sistêmica e vai sofrer um processo de metabolismo e eu vou reduzir a minha biodisponibilidade desse fármaco, tá? Então, a gente já espera isso. Então, por exemplo, geralmente fármacos de via oral, via retal, geralmente a indústria farmacêutica já coloca uma dose maior, assim, porque sabe que uma parte vai passar pelo fígado e acabar sendo inativado, metabolizado lá, excretado, entendeu? E aí, o que a indústria farmacêutica começou a fazer? Pegou esse metabolismo de primeira passagem e usou a favor deles, que eles começaram a produzir os profármacos. Vocês sabem, até você falou dos profármacos com vocês? Falou. Pois é, esses profármacos é o seguinte, é como se fosse... São fármacos que eles estão inativos, são administrados de forma inativa, a substância dele está inativa, ele não consegue entrar não consegue exercer a ação dele se ele fosse direto pro sítio de ação dele. Aí o que acontece? Esse fármaco é um fármaco inativado. Ele é programado para ser ativado quando ele sofreu o processo de metabolismo de primeira passagem. Espera que eu vou explicar melhor. Um exemplo é a codeína. Por exemplo, a codeína é um profármaco da morfina. Por que a gente só dá morfina via intravenosa? Para não sofrer metabolismo de primeira passagem. Morfina é direto
intravenoso, porque a morfina tem muita tendência de sofrer metabolismo de primeira passagem, porque não depende só da via, depende também da forma da própria substância, entendeu? E aí eles foram e criaram a codeína, que é o profármaco da morfina. A codeína é como se fosse uma precursora da morfina. E ela só se torna morfina quando ela passa pelo fígado e sofre o processo de metabolização. Então, a gente administra a codeína via oral, ela é absorvida, entra na circulação porta-hepática, sofre metabolismo de primeira passagem e aí sim vira morfina e vai para a corrente sanguínea sistêmica e aí sim consegue fazer sua ação, certo? Acho que sim. Quando a gente for fazer umas questões, fica mais claro. Mas é isso, gente. É tipo assim, o fármaco... Pode falar. Tem alguma outra parte que você vai falar mais de profármaco? Não. Tem mais exemplos que você fala que são mais importantes, além da codeína? Porque eu lembro que tinha um slide de uma monitoria que tinha alguns exemplos. Aí é só assim que você acha mesmo. Não, eu acho que o mais importante é a codeína mesmo. Mas assim, falou de profármaco, vocês fazem o mesmo raciocínio. É um fármaco que está inativo e ele só vai se tornar ativo depois que ele sofreu o metabolismo de primeira passagem. Então, ele primeiro precisa passar pelo fígado para ser metabolizado e ficar ativo. Então, o metabolismo de primeira passagem, no caso, vai ser bom para ele, né? Se não fosse um fármaco, se não fosse um profármaco, seria ruim, porque seria um fármaco ativo e você iria inativar esse fármaco, que é o que o metabolismo faz, né? Só que se for um profármaco, esse fármaco, na verdade, ele é inativo. E aí, ele só vai se tornar ativo após o metabolismo. Então, se eu tenho um fármaco normal, e ele sofre metabolismo de primeira passagem, fármaco ativo, e ele sofre metabolismo de primeira passagem, minha biodisponibilidade dele vai reduzir, né? Porque ele vai ser metabolizado e eu vou ter menos fármaco disponível para exercer a ação, né? Porque ele vai se tornar polar lá e vai ser excretado. Agora, se eu tenho um profármaco, um fármaco inativo que vai ser ativado pelo metabolismo de primeira passagem, esse profármaco em metabolismo de primeira passagem vai aumentar a sua biodisponibilidade, porque é exatamente o metabolismo de primeira passagem que ele precisa para se tornar ativo e se manter lá na corrente sanguínea sistêmica. Certo? Quando a gente... É esse raciocínio mesmo, gente. Vocês têm alguma dúvida? Ficou confuso? Não. Ah, então tá, gente. É só pensar nisso, que o primeiro local que ele vai é no fígado. Então, ele chega no fígado e ele é metabolizado. E é isso. E passando de metabolismo. Aí aqui, ó, tá vendo? Quando a gente administra o fármaco, a gente quer que ele chegue nas correntes sanguíneas, na circulação sistêmica para poder atingir os tecidos, né? Aí, por exemplo, eu dei um fármaco via intravenosa, ela atingiu a circulação sistêmica primeiro e foi fazer sua ação. Chegou lá, por exemplo, aquele fármaco do coração que eu falei, fez sua ação, depois vai ser excretado, beleza. Já em vias que eu tenho metabolismo de primeira passagem, que é a via oral e a via retal, em vez do fármaco ir direto para a circulação sistêmica, não. Ele vai passar primeiro pela circulação porta-hepática e vai chegar no fígado, antes de passar por todos os outros tecidos. Uma vez que ele chega lá no fígado, ele vai ser metabolizado e vai ficar inativo, se for um fármaco normal, né? Agora, se for um profármaco, ele era inativo e se tornou ativo após a passagem pelo fígado. Beleza. Aí a gente tem a excreção. A excreção não tem muita coisa para falar aqui, não, gente. A excreção é o que eu já falei para um fármaco ser excretado, que são os glomérulos renais, né? Aqui é a circulação que está chegando nos glomérulos renais e aqui o tubo. Então, o fármaco que está chegando aqui, para ele conseguir passar do glomérulo para o tubo, ele precisa ser uma substância polar e hidrofílica, que é justamente a condição que o metabolismo faz o fármaco ficar. E aí a gente tem uma questão. Como é que eu vou falar?
Vocês lembram que eu falei do pH? Aqui no pH também vai interferir uma questão. Fármacos ácidos, se eu acidificar a urina desse paciente, eu vou comprometer a excreção. Agora, se eu tiver um fármaco ácido e a minha urina estiver básica, vai excretar normal. Então, aqui é o contrário lá da parte da circulação. Se eu tenho um fármaco ácido e a minha urina está ácida, vai dificultar a excreção desse paciente, porque vai aumentar a reabsorção pelos túbulos. Então, tipo assim, vamos supor que eu tenho um fármaco ácido e essa parte aqui nos túbulos está ácida também. Esses fármacos vão conseguir ser mais reabsorvidos de volta para a corrente sanguínea e não vão ser excretados, tá? Então, fármaco ácido em urina ácida dificulta a excreção. E fármaco ácido em urina básica fica normal. E a mesma coisa para os básicos. Fármacos básicos em urina básica vai dificultar a excreção. E fármaco básico em urina ácida excreta normal. Certo? Tem uma questão mais pra frente que vai ter isso. Mas essa parte assim da urina eu acho um pouco mais difícil de tipo assim, entender essa parte iônica. Então, mais fácil você decorar que é o contrário lá da parte da absorção. Vocês lembram? Que um fármaco ácido no meio ácido, ele não vai ser absorvido, né? Que ele fica polar. Aqui é o contrário. Um fármaco ácido na urina ácida, aí sim que vai conseguir, aí não vai conseguir ser excretada. Vai ser reabsorvida. É isso, vai ser reabsorvida de novo pelos túbulos e voltar para a corrente sanguínea do sistema que não vai ser excretada. E é isso que tem de excreção. E a gente acaba farmacocinética e eu botei umas questões aqui pra gente fazer. Ó, bora lá. Quantas horas agora? 2 horas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tá de boa. Pelo menos pra mim tá de boa. Tá, beleza. Essa parte do rim é mais... pelo menos eu, né? Eu acho mais difícil de raciocinar, mas é o que eu falei, é o contrário. Então, vamos lá. Eu vou fazer algumas questões aqui. É só algumas, tipo, mais para fixar, porque a gente vai fazer mais questões de novo na última aula. Na última aula, eu vou botar a questão de todas as matérias de novo. Bora lá. Questão de farmacocinética. Considere um paciente que faz uso de clordiazepóxido, que é uma base fraca. Base, então você raciocina, um fármaco apolar, que é uma base. Por via oral. Assinale a alternativa correta a respeito da absorção desse fármaco. Então, bora lá. É uma base que está sendo administrada via oral. Se essa base entrar num local ácido, o que vai acontecer? Se ela entrar num local ácido, ela vai sofrer dissociação, vai ficar polar e não vai ser absorvido, né? Beleza, então, um fármaco básico no meio ácido não vai ser bem absorvido. Agora, se for um fármaco básico no meio básico, a absorção vai continuar normal. Então, bora ver as alternativas. Em pH gástrico, ou seja, pH gástrico é o que? Ácido. Em pH gástrico, haverá um acúmulo de fármaco na luz estomacal. Vocês querem ir me falando o que vocês acham que está certo ou eu já posso ir falando as respostas? Eu vou falar, gente, porque senão vai demorar. Em pH gástrico, haverá um acúmulo de fármaco na luz estomacal. Tá certo. Por quê? Tá falando que, tipo assim, em pH, quando ele chegar lá no estômago, o fármaco, ele vai se dissociar, virar polar e não vai ser absorvido. Então, ele vai ficar acumulado lá na luz do estômago. E depois vai ir até o intestino e vai sair nas fezes, né? Mas ele não vai conseguir ser absorvido, certo? É isso que tá falando. Na letra B, haverá maior fração de absorção com a acidificação do conteúdo gástrico? Não, tá falando o contrário, né? Quanto mais ácido eu deixar esse meio, menos absorção eu vou ter, porque é um fármaco básico.
Beleza. Letra C. A administração de bicarbonato de sódio intravenoso, ou seja, minha corrente sanguínea tá básica, retarda a excreção do clordiazepóxito. Se o meu fármaco básico tiver numa corrente sanguínea básica, ele vai continuar apolar, né? Então, ele tá ótimo para ele. Então, ele vai continuar apolar. E aí, qual o tipo de fármaco consegue ser excretado? Só fármacos que já estão polares. Então, não vai retardar a minha excreção. Peraí, tá errado. Será que essa questão que tinha anulado? Tá certo, gente. Tá certo. A acidificação do plasma aumenta o volume de distribuição do clordiazepóxito. Tá fácil também. Se eu acidifico a corrente sanguínea, quando esse fármaco básico chegar lá, ele vai se dissociar e vai virar polar, né? Se ele vira polar, ele vai ter tendência de sair da corrente sanguínea para os tecidos. Qual que é o fármaco que tem tendência de sair da corrente sanguínea para os tecidos? São fármacos mais apolares. Então, isso aí tá falso. Ela gosta muito de colocar essa questão de fármaco apolar com pH e o volume de distribuição. Então, se o fármaco está apolar, ele vai ter um volume de distribuição maior. E quando que ele vai ter um volume quando que ele vai ter um volume de distribuição menor? Quando ele ficar polar. E aí ele fica polar quando ele sofre essa dissociação que eu falei. Vocês entenderam essa questão? Sim. Beleza. A gente, online assim é difícil, porque eu vi querendo mostrar com as mãos, eu tô mais acostumada a fazer presencial. Mas enfim, tá dando certo, né? Tá ótimo. Então tá. Aí o segundo aqui. NM, sexo masculino, 5 anos, foi internado com dificuldades respiratórias. Sua mãe relata ao médico que a criança ingeriu uma cartela de ácido acetilsalicílico, pensando em se tratar de balas. A conduta mais adequada para o caso acima seria: é o seguinte, essa criança, ela tomou um tanto de cartela de AS, ou seja, está intoxicada com AS, né? E aí, o que eu posso fazer para diminuir a ação desse AS? Porque ele está lá na corrente sanguínea desse paciente. O que você pode fazer para ele não entrar nos tecidos ou para ele ser excretado mais fácil? Sim. Aí, letra C. Arrasou, isso aí. Porque se eu basificar a minha corrente sanguínea, esse ácido que era apolar, ele vai se tornar polar e não vai conseguir entrar nos tecidos. E é exatamente o que eu quero, diminuir a ação desse fármaco. E a letra A e a letra B e a B e D falam exatamente o contrário. E aqui a gente tem essa questão aqui, que ela é importante também. Os profármacos são fármacos administrados em forma inativa, sendo ativados somente após biotransformação, após metabolismo. A codeína, um analgésico opioide, é um exemplo de profármaco. Após a administração, ela é metabolizada em sua forma ativa, a morfina. Após a administração, ela é metabolizada em sua forma ativa, a morfina, por uma enzima do citocromo P450. Há uma variação considerável na eficiência e na quantidade de citocromo P450 produzida entre indivíduos, proveniente de mutações genéticas detectadas nesta enzima. Nessa última frase, eu quero falar, tipo assim, existem pessoas que têm mais P450 e tem pessoas que têm menos. Então, algumas pessoas metabolizam mais e outras pessoas metabolizam menos. E aí, vamos embora. Assim, podem existir indivíduos metabolizadores ultra rápidos, normais e lentos. Explique uma consequência de um indivíduo ser considerado metabolizador ultra rápido e uma consequência de ser considerado metabolizador lento da codeína, considerando que este é o único fármaco que o indivíduo faz uso. Então, bora lá. Um paciente que ele é metabolizador ultra rápido, a codeína, ela depende desse metabolismo para se tornar morfina, né?
Então, quanto mais codeína eu tô metabolizando, mais tá virando morfina. Então, um paciente com metabolismo ultra rápido, no caso de profármaco, ele vai ter um aumento da biodisponibilidade, que é o que eu falei para vocês, vai ter mais fármaco ativo na corrente sanguínea sistêmica. E aí, quanto mais fármaco eu tenho, quanto mais doses do fármaco vão aumentando a minha corrente sanguínea sistêmica, mais chance eu vou ter de ter efeitos adversos. Que é o que a pessoa colocou aí, ó. Ele teria uma maior biodisponibilidade do fármaco ativo, que poderia causar um efeito tóxico. E uma pessoa com metabolismo lento, o que acontece? O profármaco depende do metabolismo para se tornar ativo. Então, se esse paciente tem um metabolismo lento, pouca codeína ou a codeína vai ser transformada em morfina muito devagar. Então, a biodisponibilidade desse fármaco vai ser menor. Menos fármaco ativo eu vou ter na corrente sanguínea para fazer o seu efeito. E aí, pode ser que a gente não atinja aquela faixa terapêutica que eu falei. Pode ser que ele nem consiga alcançar o efeito dele, porque a gente precisa de uma dose mínima para esse fármaco conseguir fazer efeito. Certo? Sim. Sim. Beleza, eu parei que eu tava tossindo. E aqui, isso é a última questão de farmacocinética. Essa aqui é a questão das proteínas, lá na parte de distribuição. Então, aqui ela colocou uma tabela com fármacos, sulfamirazina, diazepam, atenolol e a porcentagem de ligação a essas proteínas. Então, aqui no gráfico a gente vê que o atenolol ele é o que tem menos afinidade a essas proteínas e o que tem mais afinidade é o diazepam. E a sulfamirazina tem bastante afinidade, mas é menos que o diazepam. Beleza. Vamos ver as alternativas. Lê vocês sozinhos aí, tentem raciocinar e depois eu faço. Que eu quero que vocês raciocinem um pouco. Vou dar um minutinho. Ó, vamos lá. Vamos ver se vocês raciocinaram certo. Ó, o atenolol apresentará maiores flutuações na concentração plasmática resultantes de esquemas intermitentes de dosagens. O que acontece? Tá certo. Porque, tipo assim, o atenolol, ele tem baixa ligação às proteínas plasmáticas. Então, ele tem uma porção livre muito rápida, muito alta. E o que eu falei? Quanto mais porção livre eu tenho, mais fármaco está disponível para entrar nos tecidos. Então, se eu estou dando uma dose para o fármaco contínua, direta, esse paciente vai ter muita flutuação de dose, muita flutuação da concentração do fármaco no sangue. Porque, tipo assim, na hora que você administra, tem muita quantidade no sangue, mas aí depois ele já está fazendo sua ação e já está sendo lá excretado. Porque ele já conseguiu fazer sua ação, depois vai ser excretado. Beleza? Ele está livre. Da mesma forma que ele precisa estar livre para entrar nos tecidos, ele também precisa estar livre para entrar no fígado e ser metabolizado. Se eu tenho um fármaco que tem muita afinidade e tem pouco fármaco livre, pouco fármaco vai ser metabolizado também. Então, se eu tenho um fármaco com pouca afinidade à proteína, ele vai estar livre para entrar nos tecidos e exercer sua ação, também vai estar livre para ser metabolizado e excretado. Por isso que sofre essa flutuação de concentração. Na 2. O diazepam deverá ser utilizado em maiores doses iniciais para saturar os sítios de ligação e garantir concentrações terapêuticas no sítio de ação. Tá certo? O diazepam ele tem muita afinidade de proteína plasmática, 99%. Então, só 1% vai ficar livre no sangue. Então, eu vou precisar dar doses maiores para saturar esses sítios de ligação. Para, tipo assim, depois que acabar os 99% de proteínas ligadas, tudo que eu estou colocando a mais vai ficar livre, né? Porque já acabou as proteínas, já estão todas ligadas.
Então, só a partir de agora que todas estão saturadas, que vai começar a meio que sobrar um pouquinho de fármaco livre para poder fazer o seu efeito de ação. E de todos os 3 fármacos, a sulfomerazina é o que terá a duração de ação mais prolongada, permitindo a administração de forma mais espaçada. Não. De todos os 3, o que vai ter duração de ação mais prolongada vai ser o diazepam também, porque é o que tem baixa afinidade de proteína plasmática, então ele vai ficar, tem alta afinidade de proteína plasmática, então ele vai ficar mais tempo recirculando no sangue, mais tempo em contato com o organismo, não vai ser metabolizado, então ele vai ficar recirculando no sangue mais tempo. Então ele vai ter a duração de ação mais prolongada. Beleza. Esse é o raciocínio dessa questão. Gente, Tessa coloca muito essas questões de farmacocinética, mas é para vocês raciocinarem com mais de uma coisa. Por exemplo, ela mistura volume de distribuição, você pensar com biodisponibilidade. Mas isso aí eu já fui falando para vocês as relações no meio das explicações. E quando a gente for, eu quero que vocês revisem essa parte, porque quando a gente for fazer as outras questões, vai ter mais questão com gráfico, mais questão com tabela, que ela ama, né? E aí eu vou ajudar vocês mais um pouquinho nessa parte. E outra coisa... Pode Oi? falar, depois eu pergunto. Pode falar. Ah, tá. Essa outra uma dica que eu vou dar para vocês, pelo menos na minha turma, todos os outros alunos que eu já peguei, as pessoas não leem as questões de teste, não leem, tipo assim, fica com medo de interpretar porque já acha que vai ser difícil, mas a gente não faz isso. Lê cada detalhe da questão, começa lá no enunciado, já vai anotando o que está falando, o que você pode raciocinar de lá, antes de chegar no resto da questão, já vai lendo devagarzinho, vai com calma. Chegou nas tabelas, interpreta a tabela com calma, vê quais são as variáveis, está falando biodisponibilidade pelo tempo, ou está falando concentração pelo tempo, velocidade de metabolismo pelo tempo. Olha a variável que está falando para vocês poderem raciocinar. Quando a gente for fazer as questões com gráficos, vocês vão entender mais do que eu estou falando. Mas interpretem, avaliem com calma, SMG, com calma e sem medo. Não pula nenhuma informação, porque aí vocês conseguem fazer as questões bem tranquilas. É só fazer com calma que tá certo. Porque as informações estão tudo aí dentro. E vocês estão aprendendo de verdade. Beleza? Ouvi que eu ia perguntar o seguinte. Aí na questão fala assim, né? Eu entendi, mas é porque fala, o diazepam deverá ser utilizado em maiores doses iniciais. No caso, quando fala assim, vamos supor, começa a dosagem lá de um tratamento, aí com diazepam. Aí, vamos supor, que a dose máxima lá, uma dose alta, seria 10 miligramas. Aí depois vai diminuir? Eu só fiquei na dúvida mesmo quando fala assim, doses iniciais. Ou continua igual? Como é que é? É porque, tipo assim, por exemplo, você deu um diazepam pra ele agora, né? E aí você precisou de 10 miligramas. E aí, com 10 miligramas, ele conseguiu saturar as proteínas plasmáticas e sobrou lá a quantidade que você queria que fizesse sua ação. Beleza. Você lembra que eu falei que esse fármaco que ligou as proteínas plasmáticas vai continuar nela? Pouco fármaco vai ficar se desgrudando dela e ficando livre. Vai ser aos poucos, de forma lenta. Então, vamos supor que você vai dar outro diazepam amanhã, no próximo dia, ainda tem uma quantidade de fármaco ligada a essas proteínas. Então, só que, tipo assim, uma certa quantidade já conseguiu sair aos poucos, entendeu? A primeira dose que você precisou foi maior, porque antes você não tinha nenhuma proteína saturada, entendeu? Só que amanhã, algumas saíram já desaturaram, mas uma boa parte ainda ficou, porque elas têm muita afinidade, entendeu? Então, tipo assim, Entendi é o que mais você a tá dizendo. primeira que você precisa para saturar, encher todas para saturar todas as proteínas, você precisa de uma dose muito alta, porque você começou do início, saturou tudo, beleza. Amanhã, quando você vai dar, você não precisa dar aquela dose maior. Assim, é óbvio que na prática é diferente esses raciocínios, mas para a prova de teste, amanhã você pode dar menos, entre aspas, porque ainda tem um pouquinho
de concentração de proteína saturada. Então, por exemplo, 79 já está saturado, entendeu? Então, você não precisa dar aqueles 10 miligramas para saturar as 99. Entendi, obrigada. Nada. Eu não sei se você tá falando, mas tá no mudo. Tava no mudo, gente. Eu tô aqui falando. Deixa eu voltar aqui. Foi mal. Deixa eu só te perguntar antes de você Aham. terminar, só tirar uma dúvida aqui. Você vai até qual parte hoje? Só porque eu tenho ambulatório, eu queria me organizar aqui com relação aos horários. Pois é, eu tava falando isso. Eu falei que eu vou começar a farmacodinâmica agora. E aí, se tiver dando umas 12h40 e eu ainda não tiver terminado a farmacodinâmica, eu vou terminar ela junto com o sistema nervoso autônomo. Mas até umas 12h40 eu vou continuar falando, tá? Mas se vocês querem que para 2h30, porque se vocês quiserem que para 2h30, tá, ó, dá pra parar. O que vocês preferem? Eu acho que você pode ir falando aí até a hora que você acha que dá, tá tranquilo, Tá. até 2h40, tá tranquilo. Tá bom, beleza. Então, bora lá. Só se você tiver aula e precisar parar, porque eu tô de boa aqui. Mas se você tiver tá. compromisso, como você falou com a gente que demorava 1h30, não tem Aham. problema, a gente combina. Tá bom. Mas eu até umas 2h40 dá pra gente ir. Ó, então, eu tava falando aqui no mundo, né? A farmacodinâmica, a gente estudou o processo do destino do fármaco no nosso organismo, por onde ele passa, como que ele vai, como ele entra, como ele sai na farmacocinética. Na farmacodinâmica, a gente vai ver a interação do fármaco, a ação do fármaco dele lá no tecido de órgão, lá no tecido ou órgão-alvo, né? Então, aqui a gente vai estudar mais o efeito do fármaco quando ele entra no tecido. Para um fármaco entrar no tecido, ele entrou no tecido, né? E para ele fazer a sua ação, para ele estimular aquelas células daquele tecido e fazer a sua ação, seu efeito, ele precisa se ligar aos receptores dessas células. E aí que vai se resumir todo o processo da farmacodinâmica. Então, a farmacodinâmica é o estudo dos efeitos decorrentes da interação fármaco-receptor e de seus modos de ação. Então, a gente precisa da interação do fármaco com o receptor das células para acontecer o efeito de ação daquele fármaco. Os efeitos terapêuticos dos fármacos resultam de suas interações com os alvos moleculares, ou seja, com os receptores localizados nos órgãos tecidos dos pacientes. Está falando a mesma coisa. E bora lá. Essa parte aqui é uma parte muito importante. Vai cair questão de teste sobre isso, sobre esses conceitos. Então, foca aqui nessa explicação que é importante. Essa parte que eu vou falar aqui, principalmente, porque muita gente erra, porque ela não fala em aula, não explica direito. E é o seguinte: um fármaco, para ele fazer um efeito sobre essa célula, por exemplo, é uma célula cardíaca. Para ele fazer, é um fármaco inotrópico. Para ele fazer a contração dessa célula, ele precisa, é o fármaco, ele precisa se ligar ao receptor dessa célula. Uma vez se ligando a esse receptor, ele vai estimular o receptor a fazer uma cascata de reações químicas e produzir os mediadores químicos, que é o AMP cíclico. Uma vez que eu tenho AMP ciclo, a célula vai ser estimulada e fazer sua ação. Então, bora lá recapitular. O fármaco vai se ligar ao receptor,
Uma vez que ele se liga ao receptor, ele não só faz a ação ligando o receptor, não. Ele só faz a ação à célula se ele se liga ao receptor e consegue estimular o receptor à produção de AMP cíclico. Então, falar falar que um receptor está conseguindo produzir AMP cíclico significa que ele está estimulando essa célula e a célula está fazendo o efeito esperado, tá? Tessia gosta de colocar esse AMP cíclico. Ela, não sei se para vocês ela explicou melhor essa parte, mas para a gente foi um pouco mais eficiente nessa parte. E as outras pessoas que eu peguei também nunca entendia a relação que ela colocava de AMP cíclico nas questões. Então, sempre que aparecer a palavra AMP cíclico, AMPC, tanto faz, tá te falando de efeito da célula. Se eu tenho AMP cíclico, é porque aquela célula está funcionando, o fármaco conseguiu estimular aquela célula. Então, bora lá. Agora, eu tenho a questão de se o fármaco se ligar ao receptor e não estimular o receptor à produção de AMP cíclico, não vai acontecer efeito nenhum. Aquele fármaco não conseguiu estimular aquela célula, tá? Então, ficou bem claro aqui para vocês, né? Que um fármaco, para ele conseguir fazer a sua ação sobre os tecidos, sobre a célula, né? Ele precisa, além de se ligar ao receptor, ele precisa estimular o receptor a produzir AMP cíclico na célula. Entenderam? Sim. Beleza. E aí, então, entra dois conceitos aqui, primeiro, que são mais tranquilos, que são afinidade e eficácia. A afinidade é a palavra propriamente dita, né? A afinidade que o receptor tem, que o fármaco tem ao receptor. Cada fármaco tem afinidade ao seu receptor específico, tem afinidade específica, né? Mas uma coisa aqui que eu vou falar para vocês: quanto mais eu aumento a dose de um fármaco no paciente, embora ele tenha uma afinidade seletiva a receptores específicos, quanto mais dose eu vou dando, eu posso acabar alterando essa afinidade. Algum fármaco só tinha afinidade com um receptor lá no coração, começar a ter afinidade com o receptor lá no cérebro. E daí que vem esses efeitos adversos cada vez maiores com aumentos de doses, tá? Também por conta dessa questão de afinidade, porque quanto mais dose eu vou dando, essa afinidade ela começa a perder na seletividade. Mas isso aí é em doses altas, tá? Mas é para pensar em questão de efeito adverso. Enfim, voltando. Cada fármaco tem afinidade pelos seus receptores específicos. Por exemplo, a adrenalina, ela tem afinidade pelos receptores beta-1 no coração. Tem afinidade pelos receptores alfa-1 nos vasos sanguíneos. Então, ela vai conseguir se ligar a esses receptores. Beleza. Mas ela vai estimular a célula só ligando a esses receptores? Não. Ela vai estimular a célula se o receptor, uma vez ligado a esse fármaco, conseguir liberar o AMP5. Então, vamos lá. A afinidade é isso, beleza? E a eficácia? A eficácia é quando o fármaco consegue fazer alguma ação sobre a célula, ou seja, quando o fármaco consegue estimular a célula. E aí a gente tem aquela questão de eficácia, das porcentagens de eficácia, né? Por exemplo, o fármaco, falar de eficácia é a mesma coisa de falar de resposta de um fármaco, falar do efeito de um fármaco, tá? Ação do fármaco. Então, se eu tenho um fármaco que ele tem uma eficácia de 0%, significa que ele não está tendo efeito nenhum sobre a célula. E o que significa isso? Se ele não está conseguindo estimular a célula, não está conseguindo fazer a resposta nessa célula, significa que ele se ligou a esse receptor, mas ele não estimulou aquela cascata de produção de AMP5. Ele não teve eficácia sobre aquela célula. Agora, já um fármaco tem eficácia 100%, toda a quantidade de fármaco o fármaco que se ligou conseguiu estimular 100% da produção de AMP5 naquela célula e vai fazer o efeito completo, né? Agora, se eu tenho uma eficácia de 50, 40, 60, seja lá qual for, maior do que 0 ou menor do que 100, né? Significa que esse fármaco estimulou uma certa quantidade de produção de AMP5 e estimulou a célula. Por exemplo, estimulou menos do que um fármaco que tem eficácia 100%, né?
Isso aí a gente vai entrar nos conceitos dos agonistas e antagonistas, tá? A gente precisa estar claro esse conceito de eficácia dentro dos conceitos de agonistas. E agora vai ficar bem claro para vocês. Então, bora lá. Os agonistas são os fármacos que, uma vez ligados aos seus receptores, conseguem estimular as células e liberar o empecilho. Então, aquele fármaco que eu falei, todo fármaco consegue ligar ao receptor e, além de ligar, conseguir estimular a célula e, inclusive, causar a resposta que a gente quer, ele é um fármaco considerado um agonista, tá? Então, por exemplo, a adrenalina que eu falei nos receptores beta-1, ela é um agonista dos receptores beta-1, porque ela não só se liga aos receptores beta-1, ela consegue estimular os receptores beta-1 a produzir AMP ciclo e as células fazerem a contração cardíaca. Beleza. E aí nós temos os agonistas plenos e os agonistas parciais. Os agonistas plenos são os agonistas que têm eficácia de 100%. Então, toda a ação que a célula poderia fazer, aquele fármaco está conseguindo estimular. Está tendo uma eficácia, um efeito de 100% sobre a célula. Já os agonistas parciais, eles têm eficácia menor do que 100%, mas maior do que zero, né? Então, é um agonista que ele tem uma eficácia de 60%, tá? Então, ele tem uma ação um pouco mais reduzida com o agonista pleno. É questão de quantidade mesmo, de quantidade, de ação. E aí a gente tem os antagonistas. Os antagonistas são os fármacos que eles se ligam aos receptores, eles têm afinidade aos receptores, mas eles não estimulam o receptor a produzir AMP cíclico, ou seja, não vai estimular a célula. Eles só se ligam aqui e não fazem efeito nenhum. No máximo, que é o que a gente quer realmente, é só saturar esses receptores e impedir a ligação de um agonista, né? Porque aqui ele está ocupando o lugar que um agonista poderia se ligar. Então, é assim que os antagonistas fazem um efeito contrário, entre aspas. Eles fazem um efeito contrário de um agonista por impedir que o agonista se ligue ao receptor. Mas não é porque ele estimula a célula e inibe a célula. Não, é só porque ele não faz ação nenhuma sobre a célula, tá? E aí impede a ação de um agonista. E aí, sabendo que um antagonista não estimula a célula, o que ele vai ter? Eficácia de 0%. Então, qual fármaco tem eficácia de 0%? Antagonista. Certo? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Vou continuar. E aí a gente tem o conceito também de agonista inverso. O que é isso? Para a gente saber agonista inverso, a gente precisa conhecer um conceito que chama ativação constitutiva. A ativação constitutiva é quando um receptor consegue se autoestimular na ausência de um fármaco. Então, esquece que tem um fármaco aqui. Esse receptor, por alguma condição, eu já vi falando que algumas patologias conseguem fazer isso, alguns estados inflamatórios, não precisa saber. Mas esses receptores conseguem se autoativar sozinhos e produzir o AMP cíclico e estimular a célula. Então, a ativação constitutiva é isso. A célula lá está se estimulando sozinha, sem nenhum agonista ligado a esse receptor. E aí, o que é um agonista inverso? O agonista inverso, ele serve para frear, para parar essa ativação constitutiva que o receptor está tendo, porque ela inativa, agora sim, ela inativa a ação de um receptor. Então, se um receptor estava tendo ativação constitutiva e eu liguei um agonista inverso, essa ação constitutiva que estava tendo, um agonista inverso vai parar, entendeu? E aí a gente fala que a eficácia do agonista inverso é menos do que 0%, é como se fosse negativa, porque ela para uma ação que estava tendo, certo? E aí, uma coisa que várias pessoas me perguntam, o agonista inverso, como é que você vai saber que o paciente está em ativação constitutiva ou não? É porque é o seguinte, se o paciente está tendo ativação constitutiva e eu der um agonista inverso, vai melhorar, né? Porque
vamos supor, os receptores beta-1 lá estavam estimulando a contração cardíaca sem a adrenalina, por exemplo. E aí eu dei um agonista inverso, beta-1, parou o assunto beta-1, beleza, parei minha contração cardíaca. Só que aí ele não estava em ativação constitutiva, vamos supor que eu achei que estava, mas não estava. Ele vai funcionar como um antagonista, porque ele continua tendo afinidade por esse receptor beta-1, ele vai se ligar ao receptor beta-1, ele não vai inativar porque ele não estava ativado, mas pelo menos vai impedir a ação que um agonista se ligue àquele receptor, beleza? Então, um agonista inverso também funciona como um antagonista, se os receptores não estiverem em ativação constitutiva. E aí, a gente tem os moduladores alostéricos. Os moduladores alostéricos, para teste aqui, não é tão importante. Modulador alostérico, um exemplo, são os benzodiazepínicos. É como se fossem fármacos que, em vez de se ligar direto ao receptor, eles se ligam a outras porções da membrana e, tipo assim, aumenta ou diminui a afinidade do receptor de outro fármaco com o seu receptor. Por exemplo, os benzodiazepínicos, eles aumentam a afinidade, eles não se ligam aos receptores, eles aumentam a afinidade do GABA pelo receptor do GABA, tá? Então, o modulador alostérico, ele não é um fármaco que está ligando ao receptor, é um fármaco que está aumentando a afinidade de outro fármaco pelo seu receptor, ou aumentando ou diminuindo. Isso são moduladores alostéricos. E é isso. Eu preciso falar desse gráfico aqui e eu finalizo com vocês, antes de falar a potência, que aí já entra em outra parte importante. Vai cair, gente, vai cair. Vocês entenderam essa questão que um agonista libera AMP cíclico e ele tem eficácia maior do que zero. Um antagonista não libera AMP cíclico na célula, ele tem eficácia de 0%, não estimula a célula, não causa efeito. E um agonista inverso, ele inibe a liberação de AMP cíclico que estava sendo estimulada e tem eficácia menor do que zero. E aí, esse gráfico aqui é para mostrar isso. O que eu falei para vocês? Avaliar as variáveis do gráfico. O que está falando de um lado, o que está falando do outro. Porque não adianta nada eu olhar para um gráfico e não saber nem o que ele está querendo falar, né? Então, vamos lá. Aqui está falando o nível da resposta. Resposta é a mesma coisa de eficácia, que é a mesma coisa de ação, de efeito, enfim, para raciocínio. Então, aqui está olhando a eficácia, o efeito do meu fármaco. Provavelmente aqui não está falando, mas sobre a dose do fármaco. Mas aqui não vai ser importante para essa questão, o mais importante é essa parte. É o seguinte, considerando que a base, o 0, é o 100 aqui, né? O fármaco que aumenta a eficácia em 100%, ou seja, eu aumentei mais 100, o dobro, né, que é 100%, a que fez uma eficácia de 100% é esse R1 aqui, né? Esse R1 ele é considerado um agonista pleno, porque ele estimulou a célula e conseguiu fazer uma eficácia de 100%. É isso. Agora, esse fármaco aqui, LR1, ele é um agonista parcial, porque ele conseguiu estimular a célula aumentou a eficácia da basal, que é como se aqui fosse um 0 e aqui fosse 100, entendeu? Ele conseguiu aumentar a quantidade, mas não foi 100%. Ele não aumentou 100, ele aumentou só um pouquinho menos do que 50. É como se tivesse aqui, por exemplo, uns 40% de ação, tá? Então, esse aqui é o agonista parcial. Agora, esse daqui, que tá aqui, nessa reta aqui, qual que vocês acham que é? É um antagonista. O antagonista não está fazendo nada sobre a célula. A eficácia está de 0%, está continuando na parte basal, que é como se fosse um 0 aqui. Está continuando, você está dando e ele não está estimulando a célula em nada. Então, esse é um antagonista. Agora, esse daqui, você está dando e a quantidade de ação que o fármaco tinha está começando a reduzir da basal, da que estava no início, está ficando negativa, é um agonista inverso. Significa que aquela célula estava em ativação constitutiva, você deu um agonista inverso e ele parou, reduziu a ação daquela célula. Entenderam?
E aí Sim. eu finalizo aqui, gente. Aí, essa parte de agonistas e antagonistas é muito, que ela cobra muito. E aí, tem mais questões mais pra frente. Aí ficou para eu falar potência, dessensibilização e upregulation. E fazer algumas questões. Aí, depois a gente já começa com o sistema nervoso autônomo. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficou bem claro? Tá ótimo, Vicky. Muito obrigada, viu? Tá? Então, hoje a gente finaliza, tá? Como vocês ela não vai cobrar benzodiazepina com vocês, aí eu termino de dar essa parte de farmacodinâmica junto com a do sistema nervoso autônomo. Certo? Então é isso. Um beijo pra vocês e a gente marca o próximo dia, tá? Obrigada. Obrigada. Eu vou mandar o resumo pra vocês.